isso já é uma visão diferente da visão que a gente está acostumado a ouvir sobre a palavra compromisso, porque a palavra compromisso ela já nos tem até um caráter eventualmente pejorativo, né? Quando a gente ouve compromisso, a gente já fica receoso em ter que se comprometer com algo, porque isso de alguma forma nos podaria a liberdade. Então a gente tem uma visão de que compromisso acaba nos tirando a possibilidade de ser livre, de poder se mover para onde quiser, quando bem entender. Quando liberdade não tem nada a ver com isso. E compromisso também não tem a ver com falta de liberdade, né? Então as duas condições já equivocadas produzem um terceiro conceito que também não tem nada a ver com a realidade. Então eu quero investigar de novo essa palavra compromisso para a gente entender qual é a relevância dela no processo espiritual, vamos colocar assim, principalmente no yoga, e nessa relevância para o número 6. Tá? Porque a gente tem uma condição do número 6 que alguns de vocês devem lembrar lá. Então, quando a gente estuda o número 6, as funções básicas do número 6 que a gente vai pensar lá é foco. Então, foco e capacidade de fazer algo, realizar algo e terminar esse algo que se começou. Quando o 6 está vitalizado, ele projeta algo, ele faz o que precisa ser feito para que esse algo aconteça e termina. Basicamente, essa ideia de foco e de determinação vem junto com esse olhar do 6, que permeia um pouco essa ideia de compromisso, num sentido mais superficial, nós poderíamos dizer, e eu quero aqui hoje propor para a gente uma amplitude dessa palavra compromisso, o que é essa capacidade que o 6 tem de projetar algo, sustentar esse algo até que ele acabe. Então essa é a perspectiva que eu quero trazer hoje para a gente do compromisso. Para isso eu vou resgatar aqui algo que a gente comentou lá no começo do ano, agora não lembro exatamente que momento, quando eu estava explicando um pouco para vocês sobre o que é esse processo aqui da linha do arco, que também tem a ver com 6, né? Então a gente tem essa região aqui, a linha do arco, e eu comentei sobre os campos eletromagnéticos. Então eu comentei como é que se formava, por exemplo, essa linha do arco e a aura, né? Que a gente tinha então um campo energético, muito próximo ao corpo, então ele é um campo mais fino, que fica próximo ao corpo, esse campo energético. Ele é mais ou menos assim o resumo dos chakras, do funcionamento dos chakras, então ele tem um sistema energético que envolve o corpo. Aí ele tem um campo eletromagnético e ainda assim, sendo formado por esses dois, mais uma camada mais sutil ainda por fora, algo que a gente chamaria de fato de aura. Essa camada sutil por fora desses dois campos. Evidentemente que esses dois campos eles fazem parte da aura, porque eles compõem toda a parte eletromagnética da aura, também do campo radiante e também da linha do arco. Então nós comentamos isso. E comentamos então que essas instâncias aqui, elas compõem a linha do arco em duas regiões específicas, na cabeça e no peito. Então lá nas mulheres entre um seio e o outro e nos homens de um ombro ao outro. Por isso que nós comentamos lá naquele momento. E o que eu quero tentar aqui, né, apontar aqui nesse momento é que essa linha do arco aqui, ela é de proteção, então ela é uma linha do arco de proteção, ela é uma linha que garante a essência, então não é uma linha do arco de projeção, e essa aqui é uma linha do arco de projeção, certo? Então sabemos então que a função da linha do arco, essa principal aqui, que é a da cabeça, ela tem uma função de projeção. E é essa função da linha do arco de projeção que se relaciona com essa capacidade que o número 6 tem de projetar algo, justamente por essa capacidade de projeção, projeta, executa as etapas dessa projeção e finaliza aquilo que se propôs para ser realizado. Porque um número 6 em desafio, por exemplo, não consegue terminar as coisas que começa. Então quem tem aí um desafio no 6 vai notar, talvez, na sua própria vida, a quantidade de vezes que você começou algo e você não foi até o fim. Tá? Essa é uma dificuldade do 6. Nesse nível também de compreensão do compromisso, no nível mais superficial, de que você não se comprometeu o suficiente com aquilo que você projetou para que esse compromisso te levasse até o fim. Mas aqui então eu quero propor que então, a linha do arco é essa projeção. Sabendo que essa linha do arco também, que a responsabilidade dela é projetar, e a responsabilidade dela, junto com esse complexo do número 6, é capturar a realidade, e fazendo esse paralelo com o que nós comentamos na aula passada, de que o compromisso é a nossa capacidade de sustentar a realidade por um longo período de tempo, nós temos o seguinte, que a projeção, veja se não faz sentido para vocês, a projeção do número 6 sempre é compromisso.
Porque essa é a maneira como você tem de sustentar aquilo que você percebe como realidade. Do contrário, não há como sustentar isso. Aí o seu compromisso pode ser alto ou baixo, que é determinado pelo calibre, que nós comentamos na última aula também. Então, a capacidade que você tem de sustentar isso é determinado pela força do seu calibre, e que hoje aqui nós poderíamos usar uma outra palavra para determinar o calibre, que poderia ser caráter. Veja se não vai fazendo sentido para vocês. Então, a nossa capacidade de sustentar a realidade, ou seja, o compromisso, também é influenciada pela força do caráter. E esse compromisso, que determina aí esse contexto de impacto na vida do calibre, ele é a nossa possibilidade de colocar na realidade a nossa essência. Porque, em última instância, a única coisa que está acontecendo é a realidade. Não tem mais nada acontecendo fora a realidade. Isso é o que está acontecendo. Tudo fora daí aí a palavra aqui projeção no sentido pejorativo. Porque eu estou usando essa palavra projeção no sentido de alongar aquilo que é real durante um longo período de tempo, e não de projeção mental. Tá? Essa não é uma projeção mental. Então, para a gente já separar essas duas palavras, o que eu estou propondo aqui não é uma projeção mental, é uma projeção da realidade. E o nosso compromisso é a capacidade de sustentar essa realidade por um longo período de tempo, e que é determinado também pela força do caráter. E agora veja que interessante, como essa lógica do universo ela não é equivocada. Aquilo que vai... Porque, vamos voltar aqui. A intuição, ela está compreendendo o fora do tempo. Como nós falamos, quando a intuição faz um recorte e ela faz um frame do instante, o instante é aquilo que está fora do tempo e espaço. Se está fora do tempo e espaço, não tem medida de tempo. Então o instante acontece de uma maneira infinita. É um mergulho naquele único momento. O tempo surge quando você coloca um instante, depois o outro, e depois o outro, e depois o outro, e você consegue calcular a distância entre esses instantes. E o tempo que em cada instante demorou a percorrer uma determinada distância. Daí você tem o tempo e espaço. Mas a intuição captura o fora do tempo. Ou seja, esse primeiro momento aqui é fora do tempo. Mas nós comentamos da última vez que o humano está vigorando no tempo e espaço. E a ferramenta de ele colocar o infinito no tempo e espaço é a partir do compromisso. É o compromisso a ferramenta básica do humano capaz de manter o fora do tempo no tempo, sendo realidade, mas como essência, sendo a pura essência acontecendo no tempo. Seria mais ou menos como a gente pudesse usar uma linguagem para vocês se aproximarem em outros termos, seria assim, o compromisso é a capacidade que a gente tem de manter a alma vigorando como centro de comando em cada instante. Então é você colocar como rei, né, e como realeza desse processo todo, a essência nuclear, a alma, ela que fica vigorando. E quem vai, no tempo e espaço, aumentar esse compromisso e esse caráter, veja que belo que é. Quem vai aumentar o seu compromisso e o caráter é uma instância chamada Maya. Maya é a ferramenta do divino capaz de te propor testes e te propor situações onde você vai fortalecer o seu compromisso e o seu caráter. Veja que interessante que é olhar para Maya dessa forma, porque para quem não conhece o termo Maya, Maya, dentro da tradição yogi, ela é muitas vezes traduzido como ilusão, como aquilo que é falso, como aquilo que deve inclusive ser negado. Esse é um contexto básico de Maya, a maneira mais geral que as pessoas entendem Maya. E eu, particularmente, sempre tive um ruído com essa ideia de Maya dessa forma, e eu sempre busquei perceber Maya já como uma serva ali, uma ferramenta do divino. É um processo onde o próprio divino se utiliza para restringir força, para se revelar e mostrar sua beleza. Então, e quando a gente vai pensar que no tempo e espaço são os processos de restrição que nos colocam diante das dificuldades, e diante dessas dificuldades é onde nós temos a chance de fortalecer o nosso compromisso e ampliar a fortaleza do nosso caráter, nós temos uma relação direta aqui, que Maya está a serviço desse fortalecimento. Então, é só porque existe o tempo e espaço e todas as dificuldades que a gente vive que você consegue criar condições aí com outras técnicas, de intervenção prânica, para que você tenha sustentação para se lançar nesses desafios,
e aí então começar a desenvolver o seu compromisso e fortalecer o seu caráter. Porque do contrário, sem essa fortaleza, sem esse estímulo de Maya, nos criando situações onde seja possível você provar a si mesmo, e ao provar a si mesmo, ganhar em intensidade, ganhar força e ganhar realidade, porque Maya, ao mesmo tempo que ela faz parte desse jogo de ilusão de ótica da vida, tá? Onde que o problema não é Maya, o problema está no olho de quem olha para Maya. Maya é uma parte do divino. O problema é que quem olha para Maya, para isso que é o mundo material, pensa que isso é tudo. Esse é o problema. O problema não é ter a parte restrita, o problema é você achar que isso é tudo. Quando há uma parte grande fora desse mundo material que a gente conhece. Então, a realidade está fora disso, está nisso e está fora disso. Maya se apresentando em forma de dificuldade faz com que a gente possa calibrar o nosso compromisso e o nosso caráter. E com um compromisso e um caráter fortalecido, você consegue sustentar a sua intuição por um longo período de tempo e com um impacto muito poderoso na sua própria vida.